Nós estamos falando de Yovel, de jubileu. Agora nós vamos começar a estudar uma passagem de Lucas 4, a partir do verso 16, em que o Mashiach, Yeshua, ele vai falar sobre Yovel também. Vai comparar Yovel à era messiânica. Não creio que, como foi perguntado aqui anteriormente, que quando Yeshua entrou na sinagoga, não significa necessariamente em Lucas 4 que aquele ano era um ano de Yovel. Não significa que aquele ano era Yovel, mas significa que ele veio anunciar um Yovel, um jubileu, que traria redenção, tal como eu falei antes, o Talmud em Sanhedrin. Falei também antes para vocês dos manuscritos do Mar Morto, que associam o Yovel, o jubileu, à era messiânica. Então eu vou ler aqui primeiro Lucas 4, a partir do verso 16. Eu vou ler o texto todo aqui, a tradução do aramaico que eu fiz, e depois nós vamos começar a ler verso por verso. Primeiro uma leitura geral e depois nós vamos analisar. Verso 16. E foi a Nazaret, onde cresceu, e entrou, como estava acostumado, na sinagoga no dia do Shabat, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro de Yeshayahu, o profeta. E Yeshua abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. 18. A Ruach de Adonai está sobre mim, e por isso ungiu-me para anunciar aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e para proclamar a libertação aos cativos, e a visão aos cegos, e a fortalecer os quebrantados com o perdão, e para proclamar o ano aceitável de Adonai. O ano aceitável de Adonai é Yovel, jubileu. E fechou o livro e o deu ao Shamash, e foi e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga olharam para ele, e começou a falar-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. E todos estavam lhe testemunhando, e ficaram maravilhados com as palavras de bênção que estavam saindo de sua boca. E diziam: não é este o filho de Yosef? Disse-lhes Yeshua: talvez vocês me digam este provérbio: médico, cure a si mesmo. E tudo que ouvimos que fez em Quefarnaum, faça também aqui em sua cidade. Ele, porém, disse: verdadeiramente eu lhes digo, não há profeta que seja recebido em sua cidade. Pois eu lhes digo a verdade, que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Eliahu, o profeta, quando os céus foram fechados por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome houve em toda a terra. E Eliahu não foi enviado a nenhum deles, a não ser para Tzarfat de Sidon, a uma mulher viúva. E havia muitos leprosos na casa de Israel nos dias de Elisha, o profeta, mas nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o arameu. E quando ouviram essas palavras, todos os que estavam na sinagoga ficaram cheios de raiva, e levantaram-se e expulsaram-no para fora da cidade, e levaram-no até o topo da montanha sobre a qual a cidade foi construída, para jogá-lo do penhasco. Mas passou pelo meio deles e foi embora. Vejam só, vamos analisar esses versos. O verso 16 fala que Yeshua foi à sinagoga num dia de Shabat, como ele estava acostumado. Diferentemente do que pregam alguns, principalmente do cristianismo, que querem dissociar Yeshua do judaísmo, nós vemos Yeshua aqui, um judeu religioso, que está acostumado a ir sempre na sinagoga, no Shabat, estava acostumado a ler as Escrituras. E é por isso ali que ele é chamado para ler, porque obviamente ele tinha uma posição de proeminência. Lucas, ele quis destacar isso para reforçar
a judaicidade de Yeshua. E uma curiosidade que vale a pena destacar é que o serviço sinagogal no primeiro século, como que ele era? É um pouco parecido, mas há diferenças com a liturgia de hoje. Na época de Yeshua, no primeiro século, a liturgia era assim. O serviço começava com cânticos. Eram músicas que eram entoadas, todas elas extraídas do Sefer Tehillim, do livro de Salmos. Então as músicas que eram cantadas eram o livro de Salmos, eles pegavam ali alguns trechos e cantavam o livro de Salmos. Depois, na liturgia, depois dos cânticos, entrava a recitação de algumas orações pré-estabelecidas, que eram só duas orações, o Shema e a chamada Tefilá. A Tefilá significa oração, e essa oração é o que nós chamamos hoje de Amidá. Amidá na liturgia judaica, só que Amidá na época não tinha todas essas bênçãos que nós temos hoje, a Amidá era menor. Então, as orações prontas na época, ou seja, que nós tínhamos que repetir, eram o Shema e a Tefilá. A Tefilá é a Amidá, não a Amidá toda que nós conhecemos hoje, mas era uma versão reduzida da Amidá. Então, havia os cânticos dos salmos, depois essas duas orações, Shema e a Tefilá. Depois era lido, aí que Yeshua entrou, era lido primeiro um trecho da Torá, depois era lido um trecho dos profetas, que aí Yeshua leu esse texto dos profetas. Depois era feita uma drachá, uma exposição sobre o que foi lido, né, uma ministração, uma pregação sobre o que foi lido, que foi o que Yeshua fez aqui. E depois o serviço sinagogal ele terminava também, né, com momentos de oração e bênçãos, a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal e outras bênçãos que eram proferidas para a congregação. Essa era a liturgia que era feita, que é um pouco diferente da liturgia hoje, mas a liturgia de hoje manteve alguns princípios, acrescentou mais orações, mais textos das Escrituras, mas é mais ou menos a mesma coisa. Uma outra coisa que é importante destacar é o seguinte: Yeshua, o verso 17 diz que ele abriu o livro de Yeshayahu e encontrou o lugar onde estava escrito. Há um debate entre os estudiosos se, hoje em dia nós temos as Haftarot, as porções dos profetas. Há um debate se no primeiro século as porções eram pré-estabelecidas, ou seja, cada porção já estava pré-fixada, ou se você podia fazer uma leitura de forma aleatória. Muitos estudiosos acham que no primeiro século isso era feito de forma aleatória. O texto aqui fala que Yeshua procurou onde estava escrito. Então não foi um texto pronto que deram, olha, você hoje vai ter que ler isso. Parece que ele procurou onde estava o trecho que ele queria ler. Bem, e daí ele vai falar, né, lendo de novo o verso 18, que a lua, o Espírito de Adonai está sobre mim e ungiu-me para anunciar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para proclamar libertação aos cativos, dar visão aos cegos, fortalecer os quebrantados com o perdão e proclamar o ano aceitável de Adonai. Uma primeira observação aí, que o texto de Lucas fala que, e Yeshua fala, né, que hoje se cumpriu em mim, fala que uma missão dele seria dar visão aos cegos. Só que uma coisa que causa estranheza é que isso que Yeshua leu, ele leu o livro de que profeta? Yeshayahu. Ele leu Isaías 61, 1 e 2. Só que quando você vai ler Isaías, não está escrito dar visão aos cegos. Então, cria uma certa estranheza. Yeshua está lendo o rolo de Isaías, ele fala de dar visão aos cegos, mas isso não está escrito no rolo que a gente tem hoje. Só que nos manuscritos do Mar Morto, no manuscrito 4Q 521, fala expressamente que uma das missões do Mashiach era dar visão aos cegos. Então é isso que ele leu. Ou ele leu uma versão de Isaías que continha essa cláusula, tal como tem nos manuscritos do Mar Morto, ou ele fez uma leitura e ele acrescentou, tal como vocês viram aqui hoje na liturgia, no Ana Berroa. Depois eu comecei a acrescentar algumas coisas ali da minha mente para explicar o texto. Então,
ele pode ter lido também e acrescentou um elemento que fazia parte da tradição judaica, que o Mashiach daria visão aos cegos, tal como está nos manuscritos do Mar Morto, nesse manuscrito 4Q 521. Aí vamos decompor alguns elementos. A Ruach de Adonai está sobre mim e por isso me ungiu. O Espírito do Eterno está sobre mim. O Midrash Rabbah, ele começa dizendo o seguinte: no princípio Elohim criou os céus e a terra estava sem forma e era vazia. E depois Gênesis 1:2 está dizendo assim: Veruach Elohim merachefet al penei hamayim, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. O Espírito de Elohim. O Midrash Rabbah pergunta assim: quem é o Espírito de Elohim que pairava sobre a face das águas? O Midrash Rabbah diz que o Espírito de Elohim que parava sobre a face das águas é o Espírito do Mashiach, é a Ruach HaMashiach, o Espírito do Mashiach. Então vejam, de acordo com o Midrash Rabbah, o Espírito de Elohim é sinônimo de Espírito do Mashiach. E daí o Midrash Rabbah ele vai dar um fundamento para isso, porque quando a gente lê tanto o Talmud quanto o Midrash, eles às vezes falam algo e você vai falar: ué, mas onde o Midrash tirou que o Espírito de Elohim é o Espírito do Mashiach? Ele sempre dá um fundamento bíblico, e o fundamento que o Midrash Rabbah dá é o texto de Yeshayahu de Isaías 61: o Espírito de Adonai está sobre mim. Porque quem está falando aí, pelo contexto do texto, é o próprio Eterno. Então o Midrash diz que o Espírito que me ungiu é o Espírito do Eterno, que é o Espírito do Mashiach. Por isso que muitas pessoas não entendem quando nós defendemos que Yeshua é uma manifestação do Eterno, nós dizemos o quê? Que Yeshua é um homem, foi um homem como todos nós, e ele foi um homem, só que o Espírito que estava nele era o Espírito do próprio Eterno. E qual é o fundamento disso? Porque o Espírito do Eterno está sobre mim. Não era um Espírito de um homem, era o Espírito do próprio Eterno, de acordo com Yeshayahu, com Isaías 61, fato confirmado pelo Midrash Rabbah, fato confirmado pela literatura rabínica. Por isso que muitos rabinos ortodoxos que passam a crer em Yeshua, eles defendem que quem agia no homem Yeshua era o Espírito do Eterno, com base em Isaías 61, o Espírito do Eterno está sobre mim, e com base no próprio Midrash Rabbah, que diz que o Espírito de Elohim é sinônimo de Ruach HaMashiach, do Espírito do Mashiach. E lembram que na Tevilá, na imersão de Yeshua, quem desceu sobre ele? Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno estava sobre ele. E daí Yeshua fala que a missão dele, eu vou decompor a missão dele. Ele fala que uma das missões dele é anunciar aos pobres. No texto hebraico está Anavim, o singular é Anav. Anav geralmente eles traduzem como pobre, mas também pode ser humilde, modesto, manso, piedoso. O pobre aí não significa necessariamente o camarada que tem dívidas, necessariamente que o camarada está com o nome no SPC aqui no Brasil, mas significa o pobre aí é um camarada humilde, modesto, manso. Essa é a missão dele, resgatar o Anav, resgatar o pobre. E de acordo com a Brit Hadashah, eu estava até percebendo que 3 sentidos diferentes a Brit Hadashah dá para o pobre que está sendo resgatado por Yeshua. Primeiro podem ser os pobres de espírito, ou seja, o humilde, o manso. O Eterno, ele não resgata os soberbos, aqueles que são tão vaidosos que não querem o Eterno. Pobre é aquele que está pobre das coisas terrenas, mas ele é rico em Hashem, ele está cheio da presença do Eterno. Então, Yeshua, por que muita gente rejeita Yeshua? Pela arrogância,
pela vaidade, pelo orgulho. Muitas pessoas, o camarada, ele não vai dizer que ele rejeita Yeshua por isso, mas até mesmo muitos judeus que eu conheço ortodoxos que rejeitam Yeshua, pelo próprio discurso, muitas vezes até pelo próprio discurso você vê uma arrogância muito grande. Yeshua veio para quem? Para o humilde, para o manso, para o piedoso. Um outro sentido também seria o pobre no sentido econômico mesmo, o pobre de dinheiro. Por quê? Claro que Yeshua salva o rico e salva o pobre, ele não faz acepção de pessoas, mas o próprio Mashiach disse que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que seria muito... Aí perguntou, então é impossível? No aramaico a tradução literal seria... É mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha, não camelo, uma corda, do que um rico entrar no reino dos céus. É só se você pegar uma agulhinha de costura, a corda ali, a palavra aramaica é uma corda que era usada muito em embarcação, tal como os primeiros talmidim eram pescadores. Corda de embarcação é uma corda grossa para você amarrar o barco. Pega uma corda grossa de embarcação e tenta passar por essa agulha de costura. É impossível, não passa. Então ele falou isso. Mas é impossível? Ele fala, para Hashem nada é o quê? Impossível. Mas por que ele está dizendo isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas que têm uma condição econômica avantajada, eles estão totalmente distantes do eterno. É triste, mas a prática é que quando às vezes a pessoa tem problemas financeiros, tem problemas de saúde, tem problemas na família, a pessoa toda problemática, ela está tão desesperada, que já que não há solução humana, a tendência é correr para os braços do Pai Celestial. E agora o camarada que diz, eu tenho saúde, porque eu tenho os melhores médicos, tomo as melhores vitaminas, eu tenho casa própria, eu tenho isso, eu tenho tudo, eu não preciso do eterno. Geralmente, infelizmente, claro que há ricos que temem ao eterno, existem, mas há muitas pessoas que têm tanto que estão totalmente distanciadas do eterno. Então esse é um segundo sentido. O pobre pode ser humilde, que Yeshua veio resgatar, mas pode ser também a pessoa que não idolatra o dinheiro. E o terceiro sentido também pobre, é o pobre que estava excluído da vida religiosa de Israel. Yeshua veio resgatar os pecadores. Isso até escandalizava os perushim, os seduquim, os líderes religiosos, ele resgatando os pecadores. Ou seja, pobre é no sentido que o camarada é pobre, está distanciado do eterno, mas Yeshua veio realmente resgatar esses. Aí depois fala aí que Yeshua veio curar os quebrantados de coração. O que significa quebrantados de coração? O Sefer o livro de Salmos 51:17, Salmo 51:17 dá uma dica. Os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. O Eterno não despreza um coração, né? Yeshua veio curar os quebrantados de coração. O que é quebrantado de coração? O Sefer o livro de Salmos fala que o Eterno não despreza um coração quebrantado e contrito. Aí o Rabbeinu Yonah vai dizer o seguinte: coração quebrantado é aquele que conseguiu quebrar dentro do seu coração os desejos carnais. Quem conseguiu quebrar os desejos carnais dentro de si, esse sim tem um coração o quê? Quebrantado. Quebrar a vaidade, quebrar o egoísmo, quebrar a concupiscência, quebrar os pecados sexuais, quebrar a ganância, quebrar a idolatria, quebrar
todas as coisas negativas que afastam o homem do eterno. Isso que é um coração quebrantado e contrito. Yeshua veio para curar a esses. Vejam, quem está com o coração cheio de vaidade, orgulho e outros pecados e não quer quebrar, Yeshua não tem muito o que fazer para essa pessoa, porque ele pode te dar a força, ele pode te chamar, mas você tem que quebrar. Se você tem um coração quebrantado e contrito, o Eterno não despreza, mas o dever é seu de quebrar. Mashiach te ajuda, mas você tem que quebrar. A obra Turei Zahav diz: quanto mais quebrantado e em pedaços um coração, o homem está mais perto de Hashem. Quanto mais quebrantado estiver o teu coração para essas coisas mundanas, corruptíveis, carnais, quanto mais que você quebrar isso, mais você chega ao Eterno. E Yeshua aqui fala que ele veio curar quem? Esses quebrantados. Porque daí sim ele pode fazer de você um vaso novo. E ele pode te dar forças para você continuar essa obra de quebrar e triturar tudo isso. E Yeshua fala ainda nessa cláusula que ele veio promover a libertação dos cativos. Nós sabemos que os cativos, os escravos, os prisioneiros, eles eram soltos, libertos no ano de Yovel, de jubileu. Só que vejam só, Yeshua curou muitos enfermos, expulsou muitos shedim, muitos demônios. O ministério dele também foi de libertar os cativos aprisionados no mundo espiritual. Porque Yovel, nós estudamos aqui, se relaciona à era messiânica não veio, mas libertar os cativos do mundo espiritual, isso ele fez, ele faz ainda e continuará fazendo. Muita gente não percebe, lá em Lucas 13, versos 10 a 16, ele fala sobre uma mulher que tem um espírito de enfermidade. Essa mulher está encurvada, ela não pode endireitar-se, e ela anda encurvada há 18 anos. Yeshua vai, ora, e ela é curada dessa doença física. Ela andava encurvada. Não está dizendo que ela era endemoniada, que ela espumava, que ela se debatia. Ela andava encurvada há 18 anos. E ele fez isso no Shabat, criticam ele e tal. Ele se defende, e no verso 16 de Lucas 13 ele diz: esta mulher, uma filha de Abraão, a quem o acusador, que era Satã, manteve amarrada por 18 anos, não seria lícito soltá-la do cativeiro no dia de Shabat? Gente, a missão de Yeshua de libertação passa necessariamente por uma libertação de cativeiro espiritual. Existem muitas pessoas que servem ao Eterno, ou pensam que servem, não tem como que eu julgar, mas estão em cativeiro espiritual. Muitas pessoas são atormentadas por shedim, por demônios, que às vezes há uma manifestação de shedim, de demônios, já vi muito. Só que há pessoas como essa mulher que não houve manifestação nenhuma, mas ela estava amarrada no mundo espiritual, ela estava assolada por demônios. Repito, ela aqui não manifestou nada. Era a pessoa que você conversa, você não vai achar que ela estava endemoniada, mas estava. E isso nós não podemos perder, essa noção espiritual, porque uma das grandes críticas que eu tenho ao movimento de Techuvá, principalmente aqui no Brasil, é que as pessoas
esqueceram o mundo espiritual. E muitas pessoas que vêm para Techuvá vêm do meio evangélico, às vezes até do meio pentecostal, que elas até tiveram algumas experiências sobrenaturais. E depois elas dizem: ah, eu fiz Techuvá, tudo aquilo ali que eu vi era ruim, nada presta. E a pessoa joga tudo fora. Já que ela associa a manifestação sobrenatural à religião evangélica, porque ela veio de lá, ela acha que manifestação sobrenatural é algo ruim. Quando se ela ler todo o Tanar é sobrenatural. Todo o Tanar. A Brit Hadashah é uma obra toda sobrenatural. Eles viam milagres constantemente. E repito, muitas pessoas estão endemoniadas. Já vi muito cristão endemoniado. Mas vou falar mais. O movimento da Techuvá está assim, ó. Assim. Ah, mas ele não manifesta. Essa mulher não manifestou, não. Assim, ó. Vários eu já percebi, detectei. E depois, vejam, pelas obras que um dia vão aparecer, entendeu? As pessoas vão saber. Alguns já se revelaram e outros ainda vão se revelar, mas estão presos em cativeiro espiritual. Eu estou falando isso para você aqui que me assiste, para pessoas que ouvirão. Nós precisamos de uma libertação espiritual de verdade. Há pessoas que nunca tiveram uma experiência sobrenatural com o Eterno. Eu chamo o seguinte, ele é convencido, mas ele não é convertido. Ele se convenceu que Yeshua é o Mashiach, ele se convenceu de Shabbat, ele se convenceu de Torá, mas ele nunca teve uma experiência com o Eterno. Por isso, por que eu não me assusto com as pessoas que negam Mashiach? Porque elas nunca tiveram uma experiência com Mashiach. Quem já viu o Mashiach assim, ó, tete a tete, face a face, você não vai negar aquilo ali. Seria a mesma coisa, minha esposa está me olhando. Sadoc, você quer negar a existência da sua esposa? Não, ela está ali, eu estou vendo. Quem vê Mashiach, quem anda com Mashiach, quem suspira, transpira com Mashiach, segura a mão de Mashiach, não vai negar algo que é real. Agora, o convencido, ele se convenceu com a mente, mas o convencimento vem e o convencimento some. Assim, ó. Vocês podem ver que Adão, ele foi pego, né? Tudo vem na mente. Ah, pode comer, Ravá, Eva, pode comer, tal. Tudo vem na mente. É preciso, gente, libertação de cativeiro espiritual. Que pá, talito, isso aqui não vai libertar não, gente. Não estou falando contra, mas eu estou falando que tem muita gente endemoniada em movimento de Techuvá. Muitas. Quem me assiste um negócio que as pessoas me conhecem, eu não matéria interessante está sendo gravado, eu não tenho o hábito de falar o que o Eterno me mostra. A minha esposa sabe, eu falo, dou até nome. Dou nome, sobrenome, tudo. Impressionante com o Eterno, tudo vai confirmando com o tempo. Eu até gravo, às vezes, para quê? Porque se eu falar um negócio para você depois que aconteceu, você vai achar, pô, depois que aconteceu ele veio trazer. Eu gravo com dia, hora, até tem uma gravação desse sentido aqui, de coisa aqui daquele lá, que já aconteceu. Eu não mostrei ainda, mas vejam só, estou falando algo sério. Muita gente
precisa de libertação. Atos 10:38 fala que Yeshua foi ungido com Ruach HaKodesh, fala que ele viajou por vários lugares para curar aqueles que eram oprimidos por Ra-Satã. Ele viajou para curar aqueles que eram oprimidos por Ra-Satã. Há uma operação do maligno, há uma operação do engano acontecendo agora e vai piorar. Há uma operação do engano que vai piorar. Eu vou contar para vocês uma parábola. Essa parábola é interessante. A verdade estava andando em um belo dia de sol, e a verdade estava andando toda alegre, suada, cansada, mas ela andava. De repente veio a mentira. A verdade olhou a mentira de longe e pensou: a mentira vai me enganar, porque ela é mentira, eu vou ficar com discernimento. E a mentira chega para a verdade e fala: verdade, o dia hoje está muito quente. E a verdade diz: poxa, até que a mentira também fala a verdade, está quente mesmo. E a mentira chega: verdade, você está suada, está cansada. E a verdade fala: realmente, eu estou cansado, eu estou suada. Poxa, eu pensei que a mentira era muito má, mas até que ela é boazinha. E a mentira chega para a verdade e fala: verdade, há um lago aqui perto, vamos tomar um banho para tirar esse suor, para nos limparmos. E a verdade já está amiguinha da mentira e fala: tudo bem, eu vou com você. E elas vão. A verdade tira a roupa e pula no lago e começa a nadar. A mentira tira a roupa, também começa a nadar. E a verdade está lá toda alegre. De repente a mentira sai do lago, pega as roupas da verdade, as roupas da mentira e vai embora. E a verdade fica nua ali no lago. E daí a mentira, o que ela faz? A mentira coloca as roupas da verdade. Mentira se veste com as roupas da verdade e vai para a cidade. Quando a mentira chega na cidade, ela começa a pregar a mentira, porque ela é a mentira. Mas as pessoas olham a mentira e dizem: tudo que ela diz é verdade. Por quê? Porque as pessoas olhavam que ela estava com as roupas da verdade. E a mentira engana, 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 e as pessoas acreditam em tudo, porque ela está com a roupa da verdade. A verdade fica sabendo de tudo isso, fica indignada e diz: eu tenho que ir lá para desfazer esse mal e pregar a verdade. Mas a verdade está sem roupa e ela vai para a cidade. E a verdade chega na cidade nua e crua. E a verdade começa a pregar a verdade, mas as pessoas olham a verdade nua e crua e não querem saber da verdade. Ai, não me escandalize, ela está nua e crua, eu não quero a verdade, eu prefiro a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. E o que acontece? A verdade fala, fala, fala e ninguém crê. E a mentira com as roupas da verdade fala, fala e todo mundo acredita. É melhor, diz o povão, a mentira, ainda que esteja com as vestes da verdade. Essa é a situação espiritual da maioria das pessoas. E vou cortar na carne, da maioria das pessoas no meio da Teshuvá. A mentira com as roupas da verdade é mais atraente
e não escandaliza, porque a verdade nua e crua, ela escandaliza. Nós precisamos nos libertar, porque a mentira tem um componente espiritual, porque ela é alimentada e enviada pelo pai dela, e o pai da mentira é Satã, que criou isso tudo para enganar. Por isso que o ministério de Mashiach é um ministério que ele deu visão aos cegos. Está aí nesse texto de Lucas, para dar visão aos cegos. Ele deu visão aos cegos, ele curou muitos cegos, realmente, de cegueira física. Mas a maior cura que Mashiach promoveu foi curar a cegueira espiritual. Esse milagre, gente, é muito mais difícil. Uma conhecida, Aline, né? Aline, uma moça sofreu um acidente num ônibus e ficou cega. Bateu com a cabeça, deslocou. Eu não sou médico, a córnea saiu, pulou, você ficou cega. Cega. Vamos orar. Vamos procurar o homem de Deus. A oração ocorre e ela começa a enxergar. Está mais fácil para o Eterno curar o cego físico do que o cego espiritual. Isso é forte. Porque o cego físico, cegueira física, você quer a cura. O cego espiritual, ele já está tão dominado que ele acha que ele enxerga. Se ele acha que ele enxerga, ele não precisa enxergar mais nada, porque ele já enxerga. Vejam, Rabino Shaul, em Gálatas 15, ele vai fazer uma contraposição, Gálatas 5, né, não vai até o capítulo 15, Gálatas 5, a partir do verso 19, ele vai fazer uma contraposição entre as obras da carne e os frutos da rua, agodas. Ele vai falar que as obras da carne são prostituição, impureza, perversão, adoração de ídolos, magia, isso aqui eu traduzi do aramaico, animosidade, contenda, ciúme, raiva, insolência, divisões, discórdia, inveja, homicídio, embriaguez. No aramaico está música. Nenhuma tradução em português coloca isso, né? Obviamente é no contexto da música secular. Essas músicas seculares a gente já sabe da origem. Os Talmidim falaram, cantavam Sefer Tehillim, livro de Salmos. Música, coisas semelhantes a estas. E aqueles que fazem essas coisas, como eu lhes disse antes, também lhes digo agora que não herdarão o reino de Elohim. Mas os frutos da rua são amor, alegria, shalom, longanimidade, espírito agradável, bondade, emuná, humildade, paciência. No aramaico está assim, sobre estes a Torá não amarra. Literalmente não amarra. Parece estranho. Amarrar é que a Torá não limita. Quando você amarra alguém, você limita. Ou seja, a Torá não limita o teu amor. Ela quer que seja ilimitado o amor, shalom, longanimidade, emuná. Vejam, gente, isso é Torá ensinada por Rabino Shaul. Porque se alguém vem para techuvá e piora, como eu tenho visto, as pessoas estão piores do que eram, você vê que tem alguma coisa errada. As pessoas estão piorando. Por isso que eu até oro, Eterno, se for para fazer isso, fique lá na igreja. Sério.
porque qualquer coisa que venha para te tornar pior do que era. Como eu falei que recentemente um líder, camarada é líder de sinagoga, que crê em Yeshua, chegar para mim e falar, Tzadok, eu oro, mas você escutou isso, né? Então não vou ser o nome da pessoa aqui, mas eu oro, mas eu não sinto a presença do Eterno nas orações. Eu não sinto a presença do Eterno quando eu oro. É um camarada que veio de grupo evangélico e lá provavelmente ele sentia. Que techuvá é essa? É techuvá de Hassatã, é retornar para o Guerinon. Escandalize, a verdade, eu estou falando a verdade nua e crua. Se você não tiver presença com a... Tanto é que ele até falou, eu estava falando sobre dever de oração, sobre busca, sobre sobrenatural, sobre sentir presença do Eterno. Quem ora e não sente mais a presença do Eterno já morreu espiritualmente há muito tempo. Só que Baruch Hashem, que Mashiach ressuscita os mortos. Baruch Hashem, que ele pode ressuscitar aquele que está sem sentir mais nada na presença do Eterno. Porque ele veio para promover a libertação aos cativos e a proclamar o ano aceitável de Adonai, que nós vemos que é Yovel, como estamos falando. Interessante que Yeshua ele está citando Isaías 61. Isaías 61 fala sobre o dia da vingança do nosso Elohim. Só que é interessante que quando Yeshua vai ler o rolo, ele não lê isso. Ele não lê. Muita gente não percebe porque ele não leu. Ué, por que ele não leu? Parece que ou ele omitiu, ou o cristão fala assim, não, porque agora é só a graça. Não tem nada disso. Ele não leu pelo seguinte: até agora, desde que ele veio até agora, não é tempo de vingança, é tempo de restauração, é tempo de resgate. Ele falou que não veio para condenar, ele veio para salvar, para trazer redenção. Ele está nesse tempo, mas depois vai chegar o dia da vingança. Ele não leu porque ali não era o momento da vingança, mas vai chegar o dia da vingança. E nós temos que estar atentos para todas essas coisas. Precisamos saber que ou nós estaremos vivos e ele vai voltar, e é o dia da vingança, ou nós vamos morrer. O que eu quero dizer é o seguinte: por isso que uma oração do Sidur que eu gosto muito, que eu repito toda manhã, que é extraída das Escrituras, que o homem não tem diferença nenhuma e nenhuma vantagem sobre o animal. A única diferença do homem para o animal é que a nossa Neshama vai prestar contas. Isso é forte. Ou seja, a nossa situação é até pior do que o animal. Nesse sentido, fala que nós não temos nenhuma vantagem. A vantagem que a gente tem é que vai prestar contas. Ou seja, isso pode ser para condenação. Gente, não podemos andar nessas obras da carne, da qual falou o Rabino Shaul. Quem estiver brincando de techuvá, quem estiver brincando com o Eterno, se fizermos isso, teremos seríssimas consequências. Vejam só, Yeshua lá nesse capítulo de Lucas 25, ele vai falar que havia muitas viúvas em Israel, mas Eliyahu, Hanavi, Elias foi para uma. Depois ele fala que havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas ele foi para Naamã, que era um arameu. O que Yeshua quer mostrar é que ele está sendo rejeitado por Israel. Isso não é nenhuma novidade, porque os profetas resgataram poucos.
Os profetas, os Nevim, resgataram o quê? Pouquíssimos. Eliabe foi para uma viúva, Elisha foi para um que nem era judeu, era arameu, Naamã. Então ele está dizendo que o fato, nesse episódio, você vai lendo que querem apedrejá-lo, né? Vão vão jogar ele da montanha, né? Pegam ele em cima do penhasco para jogá-lo do penhasco. Vocês vão jogar lá, ele vai morrer junto às pedras. Yeshua escapa. Mas o que ele quer demonstrar aqui é que os Nevim passaram por isso também. Já falei aqui, vale a pena repetir. Muitas pessoas perguntam: por que Mashiach é rejeitado pelos judeus como um todo? Tá, porque os primeiros Talmidim eram judeus, mas como um todo. Isso é cumprimento de Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53. O servo sofredor, ele não é aceito, ele é o que? Rejeitado. Isso não é nenhuma novidade para nós. Mashiach, por quê? Por quê? As pessoas pensam, por quê? Esses antimissionários, eles são engraçados, né? A gente fala, Yeshua não é o Mashiach porque ele foi rejeitado. Eu repito, ele é o Mashiach justamente porque ele foi rejeitado. Porque uma das características de Mashiach em Isaías 53 é que ele é rejeitado. Eu tenho 3 ou 4 vídeos na internet só sobre Isaías 53, mostrando ampla literatura rabínica, dizendo que o Mashiach, ele é sim rejeitado. Isaías 53 é sim sobre Mashiach. Até no livro sobre um manuscrito secreto do Rabino Nachman de Breslov, está escrito, ele, Haim Vital, um famoso rabino, descreve um estágio em que o próprio Messias saberá que ele é o único, mas os outros não irão reconhecê-lo. Somente após um período de incerteza e de dúvida, ele será completamente revelado e reconhecido por todo o Israel que se reunirá em torno dele. Mashiach, ele está sendo negado por um período de tempo, mas depois todo Israel vai se reunir em torno dele. Essa cegueira é temporária, essa cegueira terá fim. Um dia Israel vai enxergar Yeshua, e aí vai se cumprir Isaías 60, verso 21, que diz: todos os do teu povo serão justos, todos serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Todos vão ser justos. Radak, o rabino David Kinri, ele fala o seguinte: isso depois da guerra de Gog e Magog, muitos judeus vão morrer, muitos, mas haverá um remanescente. Esse remanescente que sobrar, todos eles serão justos e serão salvos. Então, Gog e Magog, vão morrer muitos e muitos judeus, mas vai ter um remanescente. Esse remanescente é o que Shaul fala em Romanos 11, que será salvo, e daí ele diz que o remanescente foi preservado, e ele acaba em Romanos 11, 26, que todo Israel que será salvo. E é o que diz a Mishnah em Sanhedrin 90a, Kol Israel Yesh Lahem Chelek Leolam Rabá. Kol Israel Yesh Chelek Lahem Leolam Rabá. Todo Israel possui uma porção no mundo vindouro. Todo Israel. Gente, nós temos que orar pelo nosso povo, porque Israel vai reconhecer Mashiach. Mas por que ele não reconhece Mashiach? Vou contar para finalizarmos uma parábola Yiddish, que ela explica por que Israel não reconhece Mashiach. Essa parábola conta que havia um tzadik, um justo, que guardava Shabbat, estudava a Torá, cumpria as mitzvot da Torá, mas ele era muito pobre.
Sexta-feira, na hora do almoço, quase a hora do almoço, eles não tinham uma comida para o Shabat, não tinham dinheiro para comprar farinha e fazer a halá, não tinham comida para fazer um banquete no Shabat, e daí ele está muito triste, ele quer estudar a Torá, e a mulher fica: homem, cadê o dinheiro? Cadê isso? Cadê? A mulher começa a cobrar uma série de coisas, e ele fala: eu quero estudar a Torá, eu quero estudar a Torá, mas não, para de estudar e vai pedir dinheiro na rua, pede dinheiro a quem estiver passando, você precisa dar um jeito, você precisa pedir dinheiro para comprar comida para fazermos um Shabat. E ele queria estudar a Torá, mas ele é obrigado, de tanto que a mulher falou, que ele sai de casa: vou pedir dinheiro na rua, ganhar um dinheiro e fazer umas comprinhas. E ele está andando, depois ele escuta Shalom Aleichem. Ele olha e ele vê um senhorzinho com uma roupa branca, uma barba branca bem longa. E ele pergunta para aquele senhor: qual é o seu nome? E aquele senhor bem velhinho com a barba branca e a roupa branca fala: meu nome? Eu sou Mashiach. E ele fala: o senhor é o Mashiach, muito prazer, Mashiach. E começa a conversar com aquele senhor. E o Mashiach fala: eu estou sentindo que você está muito triste. E ele: sim, eu estou muito triste porque eu não tenho dinheiro em casa, eu queria fazer um Shabat bonito com a minha família, mas agora eu tive que parar de estudar a Torá para pedir dinheiro na rua, para cumprir o Shabat bonito e tal. E o Mashiach fala: olha, fique tranquilo que eu vou resolver o seu problema, eu vou te dar uma bolsa mágica. Essa bolsa, você quer dinheiro? Você fala: quero tanto. Você tira, apareceu o dinheiro. Você quer ouro? Quero 2 quilos de ouro. Você mete a mão e vai sair ouro. É uma bolsa mágica que tudo que você pedir, você vai tirar dessa bolsa. E mais, essa bolsa tem um diferencial. Quando vier um inimigo para fazer algo contra você, você pode falar assim: bolsa, engula o meu inimigo. O seu inimigo vai ser sugado, voando, ele vai entrar na bolsa e ele vai desaparecer. Isso aí foi há muito tempo, né? Nem havia aspirador de pó, mas parecia até um aspirador de pó, de pegar o inimigo e some ali dentro, dá um sumidouro. E daí aquele homem vai, tira dinheiro, tira ouro, tira tudo, volta, faz um Shabat maravilhoso, o melhor Shabat da vida dele. O que acontece? Aquela bolsa é mágica. Ele começa a pegar dinheiro e ele compra uma casa linda para guardar o Shabat com a família. Ele compra campos, ele compra cavalos, ele compra casa de campo, ele compra casa de praia, ele compra uma série de propriedades. Baruch Hashem, que agora eu estou rico, e ele tem uma vida maravilhosa com o que ele ganhou. Só que daí ele passa a ter um problema. Ele tem tantos bens para administrar que ele não tem mais tempo de estudar Torá. Ele tem tantas preocupações que ele nunca mais fez tzedakah. Ele tem tantos assuntos seculares para ter que resolver que ele não ora mais ao Eterno. Ele entra num processo, chega um dia que ele nunca mais estuda a Torá, nunca mais faz tefilá, oração, nunca mais faz tzedakah, ajuda ninguém, e ele esqueceu do Eterno. Mas ele tem a bolsa mágica, então está tudo ótimo. Vou continuar o conto, o nome desse conto é Porque o Mashiach Não Vem. E daí um belo dia ele está no leito de morte, morrendo. O Eterno chega para o anjo da morte e fala: anjo da morte, eu vou recolher aquele sujeito hoje, vai lá recolhê-lo. O anjo da morte vem pegar a alma daquele homem. Quando ele vê o anjo da morte vindo para pegar a alma dele, ele fica assustado. Ele chega para alguém da família e fala: traz a bolsa. Quando pegam a bolsa mágica, botam na mão dele. Ele pega a bolsa mágica e fala: bolsa, engula o anjo da morte. O anjo da morte foi engolido. Que bom, hein? Eu não vou morrer. A bolsa engoliu até o anjo da morte. O anjo da morte demora a voltar com a alma dele. E Micael e Gabriel, os anjos Miguel e Gabriel, começaram: por que o anjo da morte está demorando tanto? Por que está demorando tanto? E o Eterno fala:
Olha, porque ele foi engolido pela bolsa mágica. E daí Gabriel e Micael falam, não, então a gente vai lá pegá-lo. Miguel e Gabriel descem para pegá-lo. Quando os dois chegam, o homem chega, bolsa mágica, engula esse daqui. Micael foi engolido. Quando Gabriel falou, caramba, agora serei eu, ele bate as asinhas e some, vaza. Ele vai lá, eterno. Micael foi engolido também. Aí o Eterno faz o seguinte, agora eu vou dar um fim nessa questão. Eu vou mandar Mashiach, porque o Mashiach que deu a bolsa mágica para ele. O Mashiach vai chegar lá, ele vai reconhecer o Mashiach e ele não vai poder fazer isso. O Eterno manda Mashiach. Quando o Mashiach chega lá, ele olha aquele senhor e fala para o Mashiach, quem é você? Aí o Mashiach vai falar assim, eu sou o Mashiach. Quando o Mashiach fala, eu sou anjo não, bolsa, engula esse senhor, o Mashiach é engolido. E o conduíte termina assim, agora vocês judeus já sabem porque o Mashiach não vem, porque ele foi engolido pela bolsa. Sabe por que Mashiach não vem? Porque Israel não quer reconhecer Mashiach. Os problemas do cotidiano, o dinheiro, os afazeres, tomam a mente que você não quer Mashiach. Quando Yeshua vai se apresentar a um ortodoxo, bolsa, engula ele, você não quer nem ouvir. Quando você vai falar de Mashiach para um antimissionário, não quero nem ouvir. Mashiach, ele é engolido por essa bolsa mágica. Vejam, essa parábola não é minha, é uma parábola de judeus ortodoxos, querendo mostrar que Mashiach não vem. Por quê? Porque Israel não quer. Repito, não foi eu que inventei. Os rabinos ortodoxos querendo mostrar que Mashiach não vem, porque Israel não quer. Israel mata Mashiach, porque essa bolsa, quem entrava ali sumia e morria. Essa parábola ensina que Mashiach é morto por Israel, porque não quer. Mashiach, quando começou a falar para ele, eu sou, ele nem conseguiu falar quem ele era. Eu sou, quando ele falou, eu sou Mashiach, foi engolido. Que nós, gente, fiquemos na verdade e que possamos orar para que Israel reconheça que Yeshua é o nosso Mashiach. Que façamos um trabalho para tirarmos Mashiach dessa bolsa e que ele possa ser enxergado pelo povo de Israel e também por todas as nações.